Vamos ouvir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, vivo, santo, fiel. Apocalipse, capítulo 1. Vamos dar continuidade no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Todos acharam? Apocalipse capítulo 1. Já lemos do versículo 1 até o versículo 8. Agora vamos ler o versículo 9. Vamos meditar, tá bom? Do versículo 9 até o versículo 20 hoje. Amém? Versículo 9 vai dizer assim, de Apocalipse, capítulo 1. O significado do livro, do nome Apocalipse, os irmãos lembram? Revelação. Amém? Então o versículo 9 vai dizer assim: Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Pátimo, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Amém? Enquanto vamos ficar no versículo 9, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, queremos ouvir o Senhor falar dos nossos corações poderosamente, através da Tua poderosa palavra, pois a Tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus, enquanto nós estamos ouvindo o Senhor falar nos nossos corações, que o Senhor venha operar todas as Tuas maravilhas, não somente nas nossas vidas, não somente nos nossos corações, mas também no coração dos irmãos que estão nos assistindo, no coração dos nossos familiares. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha curar, Pai, eles da cegueira, da surdez, da deficiência espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, declaramos numa só fé, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações. É isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem se assentar. Eu vou ler novamente o versículo 9 de Apocalipse capítulo 1. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Pátimo, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus, a verdade que Jesus revelou. Aqui João, ele está falando até mesmo do sofrimento. Ele está falando da prisão que ele estava enfrentando por anunciar a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso.
damos graças a Deus por a gente ter essa liberdade hoje de anunciar o Evangelho. Naquele tempo não era fácil você falar que você é um cristão. Naquele tempo havia muita perseguição. Já lemos assim a história de Saulo, que Saulo ele perseguia, Saulo, ele prendia ali os cristãos naquela época eles eram castigados. Também já trouxemos o ensinamento de Estevão, que foi apedrejado por conta do Evangelho, de anunciar o Evangelho. Conhecemos também a história dos discípulos. Se vê como Pedro, ele morreu, ele foi crucificado. E ele não achou digno de morrer igual Jesus Cristo. Ele pediu, não, me coloca de cabeça para baixo. Então devemos dar graças a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, por ter essa liberdade de você adorar, glorificar, sem ser perseguido. Sabemos que em alguns países é proibido anunciar o Evangelho, e por isso a gente tem que agradecer ao nosso Deus. Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade que hoje temos, essa oportunidade que muitos têm e continuam assistindo pela live. Tem a oportunidade de estar aqui adorando o nosso Deus e não estão. Muitos queriam hoje estar. Eu aposto que uma dessas pessoas é aquele rico que foi para o inferno. Ele queria estar no lugares de muitos hoje, e de outras pessoas que já se foram. Então devemos agradecer ao nosso Deus, por poder adorar sem sofrer ataques. Eu acho que hoje em dia é mais o cristão que ataca do que as pessoas que atacam o cristão. É mais o cristão que persegue as pessoas do que as pessoas perseguindo o cristão. É o meu modo de ver, é o meu modo de entender. O apóstolo João, ele é o último apóstolo vivo. E ele está anunciando a mensagem do nosso Deus Todo-Poderoso. Igual eu já disse, o livro de Apocalipse, o significado quer dizer revelação. E eu gosto assim dessa colocação que ele fala assim, que ele faz parte ali com os irmãos do reino do nosso Deus Todo-Poderoso. E também não só do reino, em aguentar os sofrimentos. Em outras linguagens, tribulação, aflição, com paciência ou perseverança. Em outras linguagens. Assim também, meus irmãos, eu tomo parte com os irmãos do reino do nosso Deus. Desde o momento que eu disse assim, eis-me aqui, Senhor. E tomo parte também dos sofrimentos que o Evangelho ele traz. O primeiro sofrimento é aquele de negar a si mesmo. Você negar as suas vontades. Eu vou pedir, traz o quadro lá da Beatriz para mim, fazendo favor, que está lá no gabinete. Eu gostei muito desse quadro. Trouxe uma reflexão. Então o primeiro sofrimento que nós tomamos parte, eu vou falando aqui em versículo, para a gente entender também o que João está querendo dizer nos nossos corações. Tomamos parte desse sofrimento de negar a nossa vontade. É fácil você negar a sua vontade, meu irmão?
Pergunta para o irmão que está do lado: é fácil você negar as suas vontades? Às vezes deixar a sua família, seus familiares, eles resmungando: agora você só anda na igreja, não tenho mais tempo para mim. Não é fácil. Não é fácil. Hoje nós damos graças a Deus, porque para muitos essa renúncia de negar as suas vontades já está mais forte assim. Mas igual eu disse, eu gostei desse quadro aqui, porque João ele está falando de sofrimento, de tribulação. Quando você passa por sofrimento ou tribulação, você passa sorrindo. Sofrimento você passa meio triste. Então eu vou fazer uma pergunta para os irmãos: qual é a rosa que tem vida aqui? Qual que é? A do meu lado esquerdo? Ou do meu lado direito? Quem acha que é do lado esquerdo? Erga a mão. Quem acha que é do lado direito? Eu vou falar para os irmãos: a rosa que tem vida aqui é essa, que está na água. Essa tem vida. Às vezes a gente se sente assim, ó, mas a gente está na água. Essa daqui não. Pode ter a felicidade aqui no mundo, vivendo a sua vida, igual Jesus Cristo, ele fala: aquele que acha a sua vida, perdê-la, mas aquele que perde a sua vida, por causa do meu evangelho, esse achará. Então, igual eu falo assim, ó, viver a vontade do nosso Deus não é fácil, pois viemos assim num mundo pecaminoso, e aonde conhecemos, a maioria dos irmãos sim, os jovens já não, conheceu ali o pecado. Então, para a gente renegar as nossas vontades e começar a fazer a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso, vem aquele aperto. Tem muitas coisas que eu queria fazer e eu não faço. Por quê? Por conta da palavra. Esse vaso é a palavra de Deus, aonde que me prende assim. Eu falo: eu não posso fazer isso. Eu até posso, mas eu não faço por conta do temor de Deus, por conta da palavra de Deus, por conta da palavra de Deus. Assim, o sofrimento vai além também de guardar a palavra de Deus, tanto no seu casamento, tanto no seu trabalho. Às vezes você sendo caluniado, pessoas fazendo mal, e você profetizando, você abençoando aquela pessoa que está te fazendo mal. E você entrega na mão de Deus e fala assim: Deus, olha, eu estou fazendo a tua vontade. Essa perseguição, esse Golias querendo me prejudicar. Isso não é o sofrimento por conta do evangelho. Eu estou falando assim, ó, é um sofrimento que vivemos em comum por conta do evangelho. Tem pessoas que vivem o sofrimento para dentro da igreja, mas não é por conta do evangelho. É por fazer mal na vida de outras pessoas. É por semear as coisas ruins, está colhendo isso agora, não por conta do evangelho. E o sofrimento que eu falo não é uma conta, não é ter um aluguel para pagar, não é o nome está sujo, não, isso não é por conta do evangelho. O sofrimento por conta do evangelho é você guardar a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Tanto lá no serviço, você dando um bom testemunho, sendo caluniado, e você dando um bom testemunho, e o nome do nosso Deus sendo glorificado. E o nome do nosso Deus sendo glorificado. E esse sofrimento, igual eu disse, eu estou falando que não somente a gente passa, mas todos os cristãos. Estou falando evangélico. Evangélico pode ter muito. Estou falando cristão. Cristão tem pouco. Sofre também no mundo inteiro. Pedro ele vai falar sobre isso também.
aqui em 1 Pedro capítulo 5. O versículo é o 9. Fiquem firmes na fé. Estou lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje. Fiquem firmes na fé. E enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, o sofrimento é quando o diabo ele vem atacar. Esse é o sofrimento também que passamos. Não só a gente, mas outros irmãos. Ele vem, não, faz isso. Só um dia, só Deus não vai. Aí você fica lutando. Igual eu disse, sofrimento é esse sofrimento da carne também. Por isso que no versículo 8 de 1 Pedro capítulo 5, Pedro vai dizer: vigiar e orar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, tramando a quem possa tragar. Então o diabo ele está na sua casa, sim. Ele tá na igreja, sim. Infelizmente ele fica só observando você errar, você tropeçar. Então, sofremos. Porque quando Jesus Cristo ele fala assim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. A partir da hora que você negou as suas vontades, você começou a deixar Cristo viver na sua vida, você sabe que a luz vai brilhar. E trevas e luz não há concordância. Você vê que no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus Cristo vai dizer, né, se eles me perseguiram, se eles me odiaram, imagina vocês. Agora, quando você vive a sua vida, você não sofre perseguição. Tem pessoas que não sabem o que é viver o Evangelho. Agrada a todo mundo, é amigo de todo mundo. Mas quando você vive o Evangelho, a sua amizade não é com todo mundo. Você tem identidade. Você não vai agradar todo crente. Que vai ter crente que vai falar assim, vamos na minha igreja. Você vai falar, não, a sua igreja tem idolatria, eu não ando lá. Ah, você é um religioso. Não, eu não sou um religioso. Eu só temo o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu não sou, é um sofrimento. O sofrimento da carne, quando ele fala assim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Quando ele fala da cruz, é essa carne, que esse corpo, igual eu tenho pregado essa semana, esse corpo aqui, essa carcaça velha, que às vezes quer gritar. É um sofrimento que todos os cristãos, eles passam. Paulo, ele sendo apóstolo, ele vai dizer, eu esmurraço o meu corpo. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 9. E muitas pessoas ficam cedendo ali para o corpo. E não pode ceder para o corpo. Você não pode ser escravo do seu corpo. É o seu corpo que tem que ser escravo seu. Primeiro Coríntios capítulo 9, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo, eu reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você prega para outra pessoa? Você evangeliza a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso?
Mas aí, você tem esmurrado o seu corpo? Você tem deixado o seu corpo ser escravizado? Para que naquele dia você não seja desqualificado? Vivemos perseguições. Perseguições, 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 perseguições. Eu vou trazer a pregação de domingo e eu conto com a presença dos irmãos, até mesmo dos irmãos que estão nos assistindo. Se ouve a voz do pastor, vai deixar de estar assistindo através de live e vai começar a fazer o sacrifício de estar junto com a gente aqui, porque às vezes as pessoas pensam que eu estou aqui de brincadeira, que você está vindo aqui de brincadeira. É por conta da salvação, por conta da adoração, por conta dos ensinamentos do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, Apocalipse, capítulo 9, João ele está falando assim, eu passo mesmo sofrimento, eu estou passando pelo sofrimento também, que vocês estão passando, mas por conta do reino do nosso Deus Todo-Poderoso. Diferente, igual eu disse, a diferença é que nós não somos presos. Hoje, ninguém pega um porrete e começa a nos bater assim, pá, 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 por conta do evangelho. Não, hoje nós temos essa liberdade de anunciar a palavra do nosso Deus. E ele estava preso ali. Ele estava preso. No versículo 10, ele vai falar que no dia do Senhor, ele vai dizer assim, no dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus. Eu ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta. No dia do Senhor, ele não está falando do dia do juízo. Ele está falando no domingo, ao dia do Senhor, o dia que ele ressuscitou. E ele vai dizer assim, eu ouvi o Senhor falar comigo. Então, primeiro passo que ele está tendo aqui, ele tá ouvindo. No versículo 11, Jesus vai dizer para ele assim, escreve no livro as coisas que você vai ver. Então, o primeiro passo, as pessoas têm que ouvir a voz de Deus, para poder ver o que Deus tem para a vida de cada um, qual é o chamado de cada um. Mas para isso é necessário nascer de novo, se desvaziar de si, como ontem na visita que nós estávamos fazendo. Igual ele disse para Nicodemos, em verdade, verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, ele estava falando com Nicodemos. Nicodemos estava ouvindo, e a fé vem pelo ouvir. Se Nicodemos quisesse ver o reino de Deus, era necessário ele ouvir. Ele ouvir, que aí ele iria ver. Tem muitas pessoas que querem ver, mas não quer ouvir, não quer se batizar. Quantas pessoas hoje estão na igreja? Não querem se arrepender dos seus pecados. Não querem se arrepender. Não quer se arrepender. Não quer voltar a ser uma criança. Voltar a ser uma criança. Aqui no versículo 10 eu vou ler.
No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta. Versículo 11. Que me disse: escreva num livro o que você vai ver. Mas para isso ele tinha que ouvir primeiro. E ele ouviu. E manda esse livro às igrejas que estão as 7 igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Alguns dizem que a igreja de Éfeso é a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Dizem que essa é a primeira igreja, e as outras vai passando assim de geração em geração, e dizem que nós estamos nesta última igreja de Laodiceia. Tudo bem que parece muito com a história de Laodiceia, assim, com a igreja de Laodiceia. Tudo bem que parece muito, o cenário assim parece muito, porque a igreja de Laodiceia vendeu o evangelho. Tinha vendido o evangelho. Mas eu não concordo com isso. Eu vejo que a palavra, essas cartas estavam sendo entregues para as igrejas daquele tempo, na época de João. Estava sendo distribuída, e que serve para todas as gerações. Que a palavra de Deus, ela é assim, ela serve para todas as gerações. Então, semana que vem a gente vai falar sobre a igreja de Éfeso. E depois a gente vai pegar os ensinamentos que cada igreja estava passando ali, e o nosso Senhor Jesus Cristo estava falando com aquela igreja, e vai falar nos nossos corações. Aqui no versículo 12, ele vai dizer assim: eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro. Esses 7 candelabros, no versículo 20, vai dizer que é a igreja. E no versículo 13 vai dizer: no meio delas estava um ser parecido com um homem, vestido de roupas. Então, conforme a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, onde houver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Eu quero falar da importância de estar na igreja. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 24, vai dizer assim, ó: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, igual Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e todas as escrituras é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação, para as boas obras. Aqui no versículo 25 de Hebreus capítulo 10 vai dizer assim: não deixemos de congregar-nos
como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, sabendo que o fim está próximo. Então aqui ele fala para a gente não deixar de congregar, como é costume de alguns. E congregar, meus irmãos, o que é a igreja? Você vê que a importância de estar na igreja. Jesus vai buscar a sua igreja. Olha a importância de você estar na igreja. A igreja não é você estar apenas dentro de um galpão. Porque Deus, ele não habita em templo feito por mãos humanas. A igreja, ela se torna o corpo de Cristo, onde cada um é um membro deste corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo, onde cada um se torna membro desse corpo. Onde completa o corpo de Cristo. Onde Ele é a cabeça. E hoje eu quero passar também a importância de estar na igreja. Em Éfeso, capítulo 5. Olha a comparação que o apóstolo Paulo vai trazer nos nossos corações. Olha como é forte isso. Éfeso capítulo 5, versículo 30. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como diz as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa. Nós somos o que de Cristo? A esposa. E os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e a igreja. É forte isso. Quando Deus falou com Adão, ali, eu vou ler novamente, versículo 30. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como diz as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Vamos aqui em Efésios, agora capítulo 4. Versículo 16, que vai dizer do corpo de Cristo. Igual eu disse, a igreja é o corpo de Cristo, é quando estamos reunidos. No versículo 16 vai dizer assim: é Ele que faz com que o corpo todo fique bem ajustado, e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor, por meio do amor. Então Cristo, Ele é a cabeça. Nós somos membros do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros.
Romanos capítulo 12. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer essas palavras aqui, meus irmãos. Igual disse, vim para a igreja, estar na igreja, participar de uma igreja, não é somente estar sentado aqui e depois sair vazio. É estar sentado aqui, mas sair cheio. Cheio da palavra de Deus, entendendo a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que Romanos capítulo 12, olha como Paulo ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Olha, pela misericórdia, minha avó que dizia isso. Meu filho, pela misericórdia de Deus, faça isso para sua avó. Meu filho, pelo bem que você quer a sua mãe, olha, faça isso para mim. Minha avó falava muito isso. E aqui Paulo ele está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você está pegando a importância de estar no corpo de Cristo, na igreja? E ele vai dizer assim: e não vos inconformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 4: porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, você vê que Paulo ele está se referindo que quando estamos reunidos, formamos ali o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer da importância que cada um tem o seu dom, tem o seu chamado. Uns são as pernas. O corpo anda sem perna, minha gente? Só com uma perna só? O corpo de Cristo anda só com uma perna? Anda só com um braço? Não. E ele fala assim: o melhor membro, ele tem muita importância no corpo. Ele não é pior, nem melhor. Nem o membro maior ali é melhor do que os outros. É isso que João está dizendo. Ei, meus irmãos, eu sou irmão de vocês. Eu sou irmão de vocês. E tomo parte tanto no reino de Deus como também nos sofrimentos. E por isso que eu falo assim: o que é estar na igreja? O primeiro passo de estar na igreja é você oferecer, é você dar, é você cultuar. Então por isso que eu falo assim: os irmãos que gostam de chegar atrasado nos louvores, tem que chegar no horário, para você oferecer louvor para o nosso Deus Todo-Poderoso. Pois o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele ama ser adorado. Se você não sabia disso, eu estou te avisando. Se você é de outro ministério e chega atrasado, eu estou te avisando. Deus, Ele ama ser adorado. Por isso que devemos estar reunidos, juntos, o corpo, vamos adorar o nosso Deus. É o corpo inteiro. É o corpo inteiro que tem que adorar o nosso Deus. A igreja tem que adorar o nosso Deus. Depois que nós adoramos, aí nós ofertamos, aí nós vamos receber. E como a gente recebe no culto? Através da palavra. Você ofertou, depois Deus ele usa a vida do mensageiro dele para falar com a igreja. Por isso que
João, ele vai descrever tanto, voltando aqui em Apocalipse, capítulo 1, com a igreja, mas também ele vai enviar a carta para o anjo da igreja. Vamos já pular um pouquinho aqui no versículo 20 já. E ó, no versículo 13 ao 15, João ele vai ficar maravilhado quando ele vê o Cordeiro, o nosso Deus Todo-Poderoso. No versículo 20, Jesus vai dizer assim: eu senti o sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os candelabros são as 7 igrejas. Olha aqui onde que o anjo de Deus estava, o servo dele na mão, as estrelas estavam na mão dele. E aonde que ele estava na igreja? Ele estava andando no meio, ele sabia de tudo. Às vezes você pensa que Deus ele não está vendo, não, ele está vendo tudo. Eu conheço as tuas obras, ele te conhece, ele me conhece. Ele me conhece, mas olha aqui o respeito que devemos ter com um pastor, com um anjo da igreja. A carta está sendo mandada para ele. Deus não está falando com a igreja, Deus vai falar com a igreja através da vida dele. Você consegue entender isso? E muitas pessoas desrespeitam pastores de outro ministério, né? E por exemplo, tem que temer, é um escolhido de Deus. Trocar com ele, ninguém quer trocar, ou às vezes quer, mas não tem chamado, não foi escolhido. E olha aqui em Hebreus capítulo 13. As pessoas falam de mim, mas fazer o que eu faço ninguém quer fazer. Vai fazer visita, quem não vai fazer visita? Quem não vai expulsar demônio? Hebreus capítulo 13, versículo 17. Vai dizer assim: obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles. O que o texto está falando que é? Obedeceis o vosso guia. Deus ele tem princípios. Princípios, igual eu falo assim, ó, eu ou outro pastor, se for de Deus mesmo, você está vendo que ele está mandando para a igreja, para os servos dele. Se for servo dele mesmo, ele não escolheu estar aqui. Eu não escolhi estar aqui, nem imaginava um dia estar aqui. Esse tempo minha mãe estava dando risada junto comigo, porque eu contei meu testemunho e acabei esquecendo de citar algumas coisas, porque é muito grande meu testemunho, sabia, Simone? Um dia que você fazer um cuscuz, eu conto o dia inteiro para você. Você fala, eu não vou fazer que ele fala, né? E minha mãe falou assim: Fábio, filho, você lembra quando você sentava na cozinha junto comigo, a mãe cozinhando, e você vinha com a palavra assim de Deus? Não era da Nova Tradução, não, era revista corrigida. Assim eu começava a ler assim para minha mãe: mãe, vamos ver o que Deus está falando com a gente. Eu falava, parecia que eu estava lendo já em línguas para ela. E eu forçava, eu lia tudo errado. Assim, na hora que eu terminava, eu falava assim: mãe, a senhora entendeu alguma coisa? Ela falou assim: nadinha, filho, falar a verdade. Eu falei assim: nem eu, mãe, nem eu entendi nada, mas eu acho que Deus falou coisa boa com a gente aqui.
Acho que ele falou coisa boa com a gente aqui. Que eu tinha uma dificuldade, meus irmãos. Eu tinha uma dificuldade. Mas assim, ele escolheu. Por isso que ele fala assim, aquele que ouve um dos meus pequenininhos. E hoje eu me desculpa, a classe de, assim, o nosso cargo de pastor é a classe mais desprezáveis. Que as pessoas nem, você fala, a pessoa não está nem azul para você, não está nem querendo, assim, não, Deus vai falar comigo, Deus vai falar, não. Mas Deus tem princípios. Você vê que a carta está sendo enviada para o anjo da igreja. Por isso que eu falo, olha o perigo, assim, do anjo da igreja não pregar o verdadeiro evangelho. Por isso que ele fala, cautelai-vos que ninguém vos engane. Porque o que sai da boca, ele fala assim, pelos seus frutos conhecereis. Uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore ruim produz frutos maus. Sempre eu fiquei indignado, meus irmãos. Vem um pastor de outra igreja aqui, eu falo mesmo. Ele nem conhecia o que eu prego. Ele nem sabe se eu prego o verdadeiro evangelho. Nem eu sabia o que ele prega, se prega o verdadeiro evangelho. Ele veio conversar comigo para a gente fazer um negócio junto. Eu falei, meu irmão, você primeiro tem que ver se eu prego o verdadeiro evangelho. E eu tenho que ver, eu não vou deixar minhas ovelhas estar misturando com o que você, às vezes o que você prega, não. Isso é amar as ovelhas. Então, do mesmo modo, você tem que ter com as suas. Como as suas ovelhas vão vir para cá se você não sabe se eu prego o verdadeiro evangelho? Você tem que pesquisar primeiro. Olha, eu nunca conversei com você a primeira vez que eu estou falando com você. Antes era só cumprimentando. Isso a gente tem que fazer. Não é assim fazer aliança com qualquer um. Hoje o mundo está bagunçado. E eu, com todo respeito, eu falei assim, não sei. Eu não estou falando que você não prega um evangelho que não seja de Cristo. Mas eu estou falando que primeiro eu preciso conhecer. Para depois fazer uma aliança. Porque eu não estou a fim de fazer aliança com a Acabe, não. Eu sou conhecido como um pastor rigoroso. Aí eu sou mesmo, eu tenho temor, eu tenho medo. Isso não é ruim não, isso é bom. Porque o evangelho de João, a terceira carta de João, ele vai falar assim, que não é nem para você saudar aquele que não prega um evangelho que não seja de Deus, nem com a paz do Senhor. Então devemos temer. Então olha aqui no versículo 17, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias, e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, quando assim há colaboração, há respeito, a gente faz a obra com alegria. Que tremendo! Não é nem por dinheiro nem nada. Os pregadores de Deus não é. O evangelho está sendo aceito. O evangelho está alcançando pessoas. É igual o apóstolo Paulo aqui. Olha o amor. Isso aqui é de um escolhido de Deus. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11. Vão achando aí, 2 Coríntios capítulo 11, eu vou só ler novamente aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedeceis aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam pela vossa alma. Olha o que é velar pela alma aqui, versículo 11, de capítulo 11, versículo 1, Paulo, isso é velar. Ele fala assim, eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quanto sou um tanto louco. Por favor, me suportem. Me suportem. E tem pessoas que não aguentam o evangelho não, meu irmão. Eu sou o tipo do pastor, se eu ver alguém errando, meu irmão, assim, eu falo mesmo, isso é errado. Isso é pecado. E tem pessoas que não aguentam não.
Assim, no começo, se você não discipula, se você faz qualquer a vontade da pessoa, a pessoa é seu amiguinho. Seu amiguinho, mas se eu ver o Satanás agindo, eu vou tentar bloquear. Eu vou discipular. Mas quando a pessoa vê o pastor falando assim, quem você pensa que é? É igual um dia uma pessoa que não tem um estudo veio falar para mim, Jesus Cristo, ele falou para os discípulos, se vocês quiserem ir junto com eles, pode ir. A pessoa veio falar para mim que ele falou isso porque ele era Deus, que eu não tinha o direito de falar isso, não. Eu falei assim, através do evangelho que eu prego, quase quebrei isso aqui. Eu tenho, ele me deu autoridade. Eu não posso brincar com as coisas de Deus. Você vê que Paulo não brincou quando falou para Alexandre, vai para Satanás. Mas não vem bagunçar aqui não. Um pouco de fermento faz o bolo crescer, meu irmão. Tem pessoas que estão perdidas, que diz ser cristão, mas entra dentro da igreja e está perdida. Está perdida, anda conforme as suas vontades, adora a Deus conforme assim, e não vive o evangelho. E não é assim, a gente tem que, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 1: eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco, por favor me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo Jesus. Olha, eu prometi dar vocês como uma virgem para um noivo só, que é Cristo Jesus. E para isso, tem que ter esse amor. Olha aqui, ele vai dizer assim: pois assim como Eva foi enganada pela mentira da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e a pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus Cristo diferente daquele que nós anunciamos, e aceita um espírito e um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Então aqui, eu prego Cristo na cruz, arrependimento, santidade. Igual aqui, estou falando da importância, o ensinamento de estar na presença de Deus, um ensinamento de fazer a renúncia. Eu estou ensinando aqui, o mesmo sofrimento que vocês têm, eu também tenho. Eu não acho assim, eu acho um absurdo as pessoas colocar um peso assim, porque o cara é gay. Assim, o gay se achar assim, um pesão porque ele é gay. Para Deus não tem acepção de pecado. Quem está na fornicação é o mesmo pecado que vai para o... Então, do mesmo modo que aquele que luta para não fornicar, o gay tem que lutar para entrar no reino de Deus. É a sua cruz. Você entendeu? Então o sofrimento é igual. É só desejos assim que são diferentes. E quando você é liberto, pronto. Mas enquanto você não é liberto, você tem que perseverar. Você precisa perseverar. Eu não era liberto das drogas nem da prostituição. Eu era um prostituto no meio da rua. Ia para casa das primas. E Deus teve misericórdia na minha vida. Hoje eu prego o evangelho, mas hoje eu estou limpo. Mas tive que lutar. Tive que lutar contra os desejos da carne. Assim é a sua cruz. E às vezes as pessoas não mudam porque ela pensa que o pastor, ele nunca teve sofrimentos. Mas tem sim. E hoje, graças a Deus, eu sou liberto. Não sinto mais desejo nem prazer, mas eu tenho que vigiar. Por isso que o irmão falou, o Wesley falou na oração: aquele que pensa que está de pé, toma cuidado para que não caia. Você entendeu? Então esse é o evangelho. Assim, e as pessoas são dadas, elas, é igual Paulo está falando, assim, elas são levadas para qualquer um que chega assim: vamos orar, meus irmãos. Às vezes a pessoa está toda encapetada lá, nem é de Deus, nem faz a vontade de Deus.
É igual o irmão Ricardo trouxe a pregação lá, não useis de vãs repetições. E quando ele fala assim, não useis de vãs repetições, é a pessoa que ora, que diz ser cristão, que ora lá até o Pai Nosso está no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas nunca foi. Deus está falando, essa palavra é vã, você nunca deixou ser a minha vontade, você nunca viveu a minha vontade, você se prostitui, você fala mal dos irmãos, você não quer fazer as minhas vontades, você não quer, perdoa as minhas dívidas assim como nós perdoamos. Ele fala, essa palavra é vã, você não perdoa o seu irmão, você não vai lá pedir perdão, a palavra é vã, prejudica, a pessoa ora para palavras vãs, igual eu disse assim, devemos obedecer, porque quando eu falo uma coisa, não é que eu quero deixar alguém preso a mim, não, é que eu tenho medo, pela inocência, ser enganados, ser levados e perder a salvação. Esse é o meu medo. Aqui eu estou para preparar assim os irmãos a irem para a guerra. Por exemplo, aí para o pastor, eu vou me mudar, mas tem identidade, vai saber onde que vai andar, vai saber onde que vai andar. Vai saber onde que vai andar. É igual o Zina, lembra da época do Zina? Do Guina, né? Do Guina, do Racionais. Estava arrastando mó muvuca para as igrejas, arrancando mó dinheiro, pregando mentira. Quantos pastores estão pregando mentiras? Enganando. Esse Guina falava que era do Racionais e não era, ele mentia. Falava que tinha levado não sei quantos tiros. Quem já ouviu falar dele? Assim, as igrejas lotavam. Eu lembro que uma vez eu morava de frente a uma igreja que ele estava. Eu falei, eu não vou lá ver esse cara não tem nem. Assim, já é difícil ir para a igreja, eu vou ver um cara. E ele falava, não, eu levei não sei quantas balas aqui, dum, e as pessoas, mentira. Tem pessoas que mentem, que não vivem o evangelho. Né? Por isso que eu falo assim, é um sofrimento, meus irmãos, o qual que a gente tem que guardar. E quando a gente guarda, a gente às vezes quer agradar todo mundo, mas não dá. Assim, por isso que às vezes, igual eu falei assim, esse quadro da Beatriz me ensinou bastante coisa. Assim, igual eu disse aqui, qual que é a flor que está viva aqui? Vamos ver, a Simone estava aí. Simone, qual que é a flor que está viva aqui? Não, é a direita. É essa que está na água aqui. Fala sério. Ela está na água. Assim, às vezes, a gente andando com Cristo, a gente passa por cada sofrimento, cada perrengue, sendo perseguido, às vezes, assim, você fala, meu, por quê? Assim, sendo atacado, às vezes, com uns filhos, igual, às vezes, somos. E você fala, meu, eu estou orando. Você fica assim, mas tem a água viva que vai te sustentando. Essa daqui não. Essa daqui não tem água. Ela pode estar bonita por fora, mas por dentro não está bonita. E naquele dia você vai ver, essa vai ter vida. Que é Colossenses capítulo 3, versículo 3 até o 5. Que essa vai ter vida. E essa daqui, aí não vai ter nem água para beber. Amém? Então o ensinamento que eu quero trazer hoje do Apocalipse é esse. E depois, semana que vem, a gente entra no capítulo 2. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. E adora. A Simone estava louvando o louvor. Louva aquele louvor que você estava louvando no playback aqui, que eu gostei. Assim adora o nosso Deus, pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E olha, eu creio que enquanto ela vai louvar esse louvor, Deus vai estar fortalecendo a vida do irmão, a vida da irmã, até mesmo que está assistindo. E eu peço perdão por falar essas palavras, mas se eu não falo, não há o despertamento. Por isso que às vezes eu falo, você consegue entender? Para falar assim, é mesmo, o pastor tem toda a razão. Eu fico fazendo várias coisas e quando falo para ir para a igreja, eu sempre tenho uma desculpinha. Mas não vou mais. Obrigado pastor. Tá bom, Deus abençoe. Você não
Você não quer agradecer? Está bom. Deus continue te abençoando. E vamos adorar o nosso Deus. Tempos de quebrar cadeias, restaurar. Fique de pé. Somente o adorar, dele vou depender. E o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou, eu posso ver que a verdade todo o meu ser. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Saquei E meu tesouro, meu apoio natural, não via mais meus pés no chão. Então ele me deu asas pra voar. Adore, cante, libere a voz.